Hoje você vai aprender que o café da manhã certo pode ser a chave para você conseguir emagrecer, manter a fome sob controle e até diminuir aquela vontade de doce ao longo do dia. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas por incrível que pareça, é super comum eu escutar esse tipo de relato dos meus pacientes e dos meus alunos. Depois de assistir esse vídeo, testa por uns dias e depois deixa aqui nos comentários qual que foi sua experiência. Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou nutricionista e eu atendo presencialmente aqui em São Paulo e também online, inclusive para pessoas que moram fora do Brasil. Já atendi pessoas da Inglaterra, da França, de Portugal, da África do Sul, dos Estados Unidos e até da Austrália. E o meu objetivo é simplificar esse processo do emagrecimento, sem essas dietas mirabolantes e complicadas e sem restrições impossíveis, que fazem com que você faça dieta com raiva e tristeza. Acredite, com a ciência do nosso lado, dá para emagrecer sim, sem sofrimento e sem passar fome. Se isso que eu falei faz sentido para você, já aproveita e se inscreve no canal para assistir os próximos vídeos e todos os outros que eu já tenho aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar para você por que o café da manhã é tão importante. Saiu um estudo em 2022 lá na Austrália com 9.300 participantes. E esse estudo quis avaliar se o tipo de café da manhã que a pessoa fazia influenciava nas escolhas dela ao longo do dia. E ele mostrou que sim, dependendo da composição do café da manhã, as pessoas comiam mais ou menos calorias. Isso significa que a sua escolha na primeira refeição do dia vai impactar no quanto você vai comer. Isso já quebra um pouco aquela ideia de que é importante comer qualquer coisa para não pular a refeição do café da manhã. E não, depende do que você vai comer. Inclusive, se for para comer alguma coisa muito ruim, é até melhor pular a refeição mesmo. É verdade. Mas afinal, qual que é esse café da manhã que faz as pessoas comerem menos ao longo do dia? O estudo mostrou que isso está associado com a quantidade de proteína. Quanto mais proteína a pessoa come nessa primeira refeição, maior a chance de ela consumir menos calorias ao longo do dia. E isso acontece por um motivo que poucas pessoas sabem. Nós temos um apetite específico para a proteína. A proteína é tão importante para o nosso corpo, ela está envolvida em todos os processos de construção de células, hormônios, músculos, neurônios, tudo que você pode imaginar é construído através da proteína. Que se você consome pouca proteína, o nosso corpo vai continuar pedindo para você comer mais, porque ele quer a proteína. Então a gente desenvolveu apetites diferentes, não só um apetite de fome geral e de calorias. A gente tem um apetite muito forte para proteína. Então, além daquela saciedade que você tem de uma refeição para outra, ou seja, comer alguma coisa e vou sentir fome só mais tarde, existe também a saciedade específica de proteína. E quando você começa seu dia comendo mais proteína, você já ataca essas duas saciedades. Você vai ficar saciado até a próxima refeição e isso também vai ajudar na saciedade ao longo do dia. Uma situação que eu vejo que é muito comum é o seguinte: a pessoa come pouco de manhã, faz um almoço correndo, não come nada à tarde, aí chega à noite e fala: nossa, eu fiz tudo certinho ao longo do dia, mas à noite eu chutei o balde, eu comi tudo, eu exagerei. Na verdade, essa pessoa não fez nada certinho. Ela criou todo um cenário onde ela consumia pouca proteína ao longo do dia e à noite ela perde as estribeiras. Então foi até um cenário construído para dar errado. Quando a gente vai ver, essa pessoa mal consumiu 30 gramas de proteína ao longo do dia. Aí é claro que à noite não vai dar certo. Aliás, esse número, 30 gramas de proteína, é um número chave aqui pra gente. Essa é a quantidade alvo que a gente vai mirar para o nosso café da manhã. Aqui no Brasil, a gente tem um problema que culturalmente a gente não tem esse hábito de consumir mais proteína pela manhã. A gente pensa muito em comidas de café da manhã. Já em outros países isso é relativamente comum. Por exemplo, esse ano aqui de 2024, em março eu viajei lá para Dubai. E era super comum encontrar em vários restaurantes opções de café da manhã que eram basicamente comida. Esse aqui é um prato que era basicamente carne com ovos. Mas fica tranquilo que a gente não precisa ir tão longe. Não precisa necessariamente comer carne ou comida de manhã. Se você quiser comer, sem problema, manda ver. Já conheci até pessoas que tinham receio de comer comida de manhã, mas não, se você gosta, se você se adapta, manda ver. Mas se não, se você ainda não está pronto para isso, ou nem quer estar, o segredo é pegar o que você come hoje, o que você está adaptado, e tentar inserir proteína nesse cenário. Vou dar um exemplo, imagina que seu café da manhã é pão com manteiga. Esse é um café da manhã que tem carboidrato do pão
e gordura da manteiga. De proteína não tem praticamente nada. Nem o pão nem a manteiga tem quantidade significativa de proteína. O que você pode fazer é pegar um desses dois, manter e adicionar uma proteína. Por exemplo, você mantém o pão e aí você adiciona uma fonte de proteína, como por exemplo, peito de frango desfiado, atum ou carne seca. Inclusive você pode fazer um patezinho, seja com mostarda, seja com ricota, queijo cottage ou até um requeijão. Se for para comer mais proteína, quase tudo está valendo. Ou então você pode pegar a manteiga e aproveitar para fazer alguns ovos na manteiga. E aqui vem outro erro comum das pessoas, considerar que se comer 2 ovos já fez uma refeição muito rica em proteína. E não fez. Um ovo tem por volta de 7 gramas de proteína, então 2 ovos vão ter 14 gramas de proteína. Pensando naquela nossa meta de 30 gramas de proteína, o ideal seria ali por volta de 4 ovos. Mas você também pode comer 3 ovos e adicionar algum complemento proteico, como algum queijo que tenha mais proteína, um peito de peru, qualquer outra coisa que tenha um pouco de proteína para complementar essa refeição. Vou dar outro exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que a pessoa come uma fatia de mamão e café com leite. É um café da manhã também que não tem praticamente nada de proteína. O que dá para fazer? Adicionar uma proteína em pó nesse café da manhã. Pode ser um whey protein, pode ser uma albumina, pode ser uma proteína em pó vegetal, pode ser um beef protein. Inclusive eu vou deixar algumas opções na descrição do vídeo, porque sempre que eu falo nesse assunto as pessoas me perguntam: mas qual whey comprar? Você tem indicação? Tenho, olha na descrição desse vídeo. Então, por exemplo, a pessoa pode pegar o leite e fazer um shake com leite, whey protein e bater o mamão junto, ou alguma outra fruta da sua preferência. Pode inclusive bater leite, café e whey e comer a fruta de sobremesa. Esse leite pode ser trocado por leite vegetal, pode ser trocado por água, ou até por um iogurte, aí você nem precisa bater, coloca a fruta ali no iogurte, whey e come. O segredo para acertar no café da manhã é saber identificar o que é uma fonte de proteína. Não confundir, por exemplo, uma fonte de carboidrato ou de gordura com proteína. Por exemplo, tem gente que acha que a aveia é fonte de proteína. Não, a aveia tem muito mais carboidrato do que proteína. Tem gente que acha que o queijo é uma fonte de proteína. A maioria dos queijos vai ter mais gordura do que proteína. Então você tem que saber identificar o que é mesmo uma fonte de proteína para conseguir adicionar ela da maneira certa. E fazer isso é muito fácil, é só você ir lá, pegar a tabela nutricional do alimento e ver se ele tem mais proteína do que carboidrato mais gordura. É simples. Vamos ver um exemplo aqui do leite. Veja que ele tem 9,2 gramas de carboidrato, 6 gramas de gordura e apenas 6,2 gramas de proteína. Então ele tem muito mais carboidrato e gordura, que são fontes de energia, do que proteína. Esse aqui é o ovo. O ovo tem 7,2 gramas de proteína e 4,9 gramas de gordura. Nada de carboidrato. Ou seja, ele é uma fonte de proteína. Ele tem mais proteína do que carboidrato e gordura. E se não tiver tabela nutricional, também é muito fácil achar na internet. Você pode tanto pesquisar no Google, escrever ali nome do alimento mais a tabela nutricional, que vai aparecer para você. Ou você pode baixar o aplicativo Fat Secret. Lá você pode colocar qualquer alimento que ele vai te mostrar quanto tem de caloria, de carboidrato, de gordura, de proteína. E aí você vai ter uma ideia da composição dos alimentos. E depois de fazer isso por um tempinho, você vai logo aprendendo quanto tem de proteína, carboidrato e gordura os alimentos que você mais usa. E aí você só vai precisar consultar o aplicativo eventualmente. Outra coisa que também vai te ajudar bastante é dar um like aqui nesse vídeo. Assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te mostrar mais vídeos meus ou avisar quando eu postar um vídeo novo. E eu tenho certeza que você vai conseguir aprender bastante coisa legal. E esse like também me ajuda meus vídeos chegarem a mais pessoas. Então, pra gente concluir, comer mais proteína no café da manhã vai te deixar com menos fome e te induzir a comer menos calorias naturalmente, o que vai colaborar com o emagrecimento. E se você chega em casa à noite com menos fome, a chance de você exagerar e perder a linha é muito menor. E qual a quantidade dessa proteína? Pelo menos 30 gramas de proteína vai te ajudar muito. Se passar disso, não tem problema. E se você ainda está achando difícil de acreditar nessa história, apesar das evidências científicas e da lógica que eu apresentei, dá uma olhada nesses depoimentos que eu já recebi de alunos e pacientes. Essa pessoa aqui fez um desafio que eu propus de aumentar a proteína no café da manhã. Olha o que ela falou. Boa noite, Felipe. Com a tarefa de hoje já fiquei tão saciada que não tenho fome nenhuma agora que cheguei no trabalho. Começando o café da manhã com no mínimo 30 gramas de proteína já impactou durante o dia e resolveu agora à noite. Ou seja, comeu mais proteína de manhã, diminuiu a fome à noite.
Outro caso aqui, eu também tinha essa mesma dificuldade de pular o café da manhã, mas exagerar nas demais refeições, principalmente no jantar. Hoje a minha dificuldade é aumentar o aporte de proteínas no café da manhã e percebo que de fato isso diminui muito a fome ao longo do dia. Então essa é uma pessoa que não tinha o hábito de fazer o café da manhã, mas percebia que isso impactava muito o resto do dia dela. Mais um caso. Felipe, seguindo o desafio, notei que melhorei muito o meu dia com relação à fome depois que aumentei a proteína no café da manhã e diminuiu a vontade de doce. Estou gostando muito do desafio, as medidas estão diminuindo também. Aqui é aquele caso que eu falei, você aumenta a proteína e com isso até a vontade de doce diminui. Pra gente fechar, eu vou colocar aqui de uma paciente minha. Olha o que ela falou, que legal. Sigo o Felipe no Instagram há anos. Há muito tempo não conseguia seguir uma dieta. Sentia muita fome à noite. Sempre a fome à noite. O Felipe ajustou a quantidade de proteína desde o café da manhã no meu plano alimentar. Então consigo chegar bem à noite sem comer o reboco da parede. Sim, estou emagrecendo e sem passar fome. Obrigado, Felipe. É um caso clássico. Exagera à noite, é muito comum que o café da manhã não tá tão legal nessa questão de proteína. E muitos desses depoimentos que eu coloquei aqui são de alunas minhas da Escola de Emagrecimento, o meu programa online onde eu te ensino a emagrecer e se alimentar sem precisar cortar nada ou passar fome. Lá você tem acesso a muitos materiais, entre eles 5 cardápios com refeições ricas em proteínas e acesso ao grupo das alunas, onde você vai conseguir ver ali dezenas de ideias de café da manhã e refeições proteicas. Para virar aluno, é só olhar os links que estão aqui na descrição embaixo. Inclusive, se você é aluno e está assistindo esse vídeo, deixa no comentário aqui embaixo qual que foi o seu resultado ao aumentar a quantidade de proteína. Agora é com você. Testa esse café da manhã proteico e depois vem me contar como que foi a experiência. E se você quiser mais ideias de alimentos que são proteicos além da carne, assiste esse vídeo aqui que eu falei exatamente sobre isso. Agora, se você quiser se aprofundar nessa história de apetite específico de proteína, assiste essa palestra que eu dei para uma faculdade de nutrição lá na época da pandemia, por isso que foi online, onde eu ensinei esse conceito que mesmo dentro da nutrição é pouco conhecido. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima!